600 anos em que os portugueses chegaram à Madeira. A primeira grande discussão que se pode pôr é se a Madeira foi descoberta em 1418 pelos marinheiros portugueses. Ora, é um facto, hoje é uma questão pacífica, que a Madeira já era conhecida. Reparar, por exemplo, que desde Dom Afonso III, no século em 1300 e tal, já os portugueses iam para as Canárias. E, portanto, necessariamente passavam aqui pela Madeira quando iam para as Canárias. Agora, portanto, já era conhecida, há mapas do século XII portulanos, em que ela está bem encaixada, completamente conhecida. Enfim, e, portanto, hoje em dia não se pode dizer que a Madeira foi descoberta em 1418. Pode-se dizer que foi redescoberta, ou foi ocupada pelos portugueses. Porquê? Aí talvez começar a ver a importância da Madeira. Porquê que os portugueses vieram para cá? O que fez vir para cá a coroa portuguesa foi que Castela, nessa altura, também quis ocupar aquele espaço como zona castelhana. E aí era o Vaticano, era o Papa. Então, num tratado de Alcáçovas, ficou decidido que ficaria as Canárias para a influência castelhana e ao reino português não houve outro remédio senão vir ocupar a Madeira. Portanto, para apoio logístico em primeiro lugar, e em segundo lugar, para fornecer cereais, quer para o reino, quer para as praças do norte da África. E é um facto que realmente a ocupação da Madeira dá-se, há logo, enfim, há aquele mito que se diz que a ilha incendiou durante 7 anos. Não será verdade, mas houve que fazer grandes queimadas para plantações e realmente até 1430, 1440 a Madeira foi um grande fornecedor de cereais. Por exemplo, ao ler o colunista, diz que havia um caso de 50 grandes fazendas tipo latifúndios que produziam 3 mil milhões de cereais. Isso dizer o seguinte, eram cereais que 1.000 milhões ficavam para cá, na Madeira, para a nossa necessidade. 1.000 milhões iam para o continente e 1.000 milhões era a chamada saca da Guiné. Ou seja, eram para abastecer as praças do norte da África portuguesas. Bom, portanto, a Madeira, em primeiro lugar, tem essa importância. Tem importância. É por isso que temos que comemorar o porquê. A chegada de Portugal quer um espaço que é a Madeira para apoio logístico à expansão, para fornecer cereais ao reino, à palavra, e isso tudo nós conseguimos. O que é que acontece? É que há um primeiro fenómeno curioso também, enfim, que faz parte depois da grandeza, do esplendor da Madeira. É que, se inicialmente é certo que estávamos aqui a produzir quase a monocultura, engraçado, quase a monocultura, o trigo, passamos a uma outra fase. A classe dominante experimenta aqui a cana-de-açúcar, que na época era considerado especiaria, era muito aplicado, quer em medicina, quer na alta culinária, portanto dava um grande poder económico. Experimentam aqui a cana-de-açúcar e dá-se aqui um fenómeno curiosíssimo que eu nunca vi ninguém estudar muito a sério, que é uma reconversão agrária altamente. Em 15 anos, a Madeira passa de fornecedor de cereais para grande fornecedor de açúcar. Houve de fazer uma grande reforma agrária, coisa que causou 2 aspectos interessantes que há que estudá-los. Um aspecto, em primeiro lugar, a riqueza da Madeira. Com o açúcar, a Madeira torna-se altamente produtiva. Nós exportamos açúcar para toda a Europa e há uma época de grande riqueza. Aí vai-se traduzindo aí, por exemplo, enfim, no desenvolvimento da cidade de Funchal, como a primeira cidade que os europeus construíram fora da Europa, e acho que seria de aproveitar talvez comemorar os 600 anos para fazer o que não se fez quando se comemorou os 500 anos do Funchal,
que era procurar mais uma oportunidade para tentarmos que seja reconhecido pela Unesco que o Funchal seja Património Mundial da Humanidade. E Património Mundial da Humanidade porquê? Porque foi a primeira cidade que os europeus construíram fora da Europa. Há quem diga que foi nas Canárias, mas se não foi uma primeira, foi das primeiras. Mas pode ser à vontade, foi a primeira cidade que os europeus construíram fora da Europa. Depois foi o maior porto do Atlântico até o século XVIII. Pois é evidente que foi aqui, repare, foi no Funchal que os nossos marinheiros começam a fazer as experiências de navegação em alto mar que permitiram a reconversão da ciência náutica que depois levou-nos aos 4 cantos do mundo. Essa é a importância tão grande que foi da Madeira que o Cristóvão Colombo teve os indícios que havia terras ao Ocidente. Embora ele passasse cá a Índia, não era a Índia, mas era terras ao Ocidente, foi na Madeira. Foi na Madeira que se experimentou toda a organização territorial que os portugueses fizeram mais tarde, no Brasil, as capitanias, toda a forma administrativa. Foi tudo aqui experimentado antes de ir para fora, para as nossas colónias brasileiras e africanas. Foi na Madeira que, numa época em que nem se falava de turismo como setor de desenvolvimento, que aparece o primeiro desenvolvimento do turismo, primeiro como instância de turismo terapêutico para marinheiros ingleses que vinham da Índia, passavam um bocado para se habituar ao novo clima, quer depois para a luta contra a tuberculose, que mostrou que a Madeira tinha condições ideais. Portanto, é aqui que começa o turismo. Portanto, a Madeira tem uma série de pergaminhos históricos, sobretudo no Funchal, onde isto se passou, que realmente não podíamos aproveitar os 600 anos para conseguir, enfim, ganhar a população da Madeira. Em primeiro lugar, para tentar reconverter a nossa zona histórica e, portanto, se empenhar, como se aconteceu em Évora, em Sintra, em Angra do Heroísmo, que as populações conheciam a sua história. Cá está. Porque eu penso que os madeirenses não têm a noção exata do papel importante que tiveram na história de Portugal, nesta época da expansão, no século XV português, em que Portugal está à frente do mundo, com a Madeira à frente de tudo. E realmente esse aspecto é esse.